Estamos de volta com o Link Brasil, hoje discutindo software livre. Aqui em São Paulo estamos conversando com o professor Sérgio Amadeu e lá de Brasília participa Dave Kuhn, coordenador do Comitê do Governo para a Implantação do Software Livre. E nós começamos esse bloco por Brasília. Dave, eu queria entender uma coisa. O Sérgio nos pintou um cenário aqui interessante para ser pensado para os próximos anos. Software livre versus software proprietário. O senhor já nos falou qual é a proposta do governo nesse sentido. Agora, tem resistência? Essa resistência reside onde, na sua opinião? Qualquer processo de mudança, por mais simples que possa parecer, ele gera algum tipo de resistência. Eu costumo dizer muito assim, que o governo ele é muito complexo e muito amarrado, tem muitas regras, o que dificulta muito a gente implementar qualquer processo de mudança dentro do governo. Então, é engraçado quando eu discuto isso com as pessoas, eu digo assim, bom, o governo é o primeiro que tem que começar a migrar para conseguir terminar junto com os outros, porque a gente começou como o maior case de migração de software livre, o governo federal, e hoje eu diria que o principal case de migração é o varejo, né? São as grandes redes varejistas que todas já migraram para software livre. Então, o que eu vejo é que a gente precisa, dentro do governo, convencer, mostrar para as pessoas que a importância do software livre. E aí tem um caso que eu gosto de destacar, que é o caso do SERPRO. A gente tem uma política muito ativa e a gente fez muito trabalho de sensibilização no SERPRO para que as pessoas adotem, entendam o software livre. A gente fez uma enquete no final do ano passado e que deu que 88% das pessoas concordavam com a adoção de software livre dentro do SERPRO. Apesar de 88% das pessoas aprovarem a adoção de software livre, a gente não corresponde, isso não corresponde a que ela aceite mudar o seu dia a dia. Então, é como a pessoa que diz assim, não, eu concordo com o software livre, está certo, mas eu, como sou especialista em Oracle, eu acho que é melhor começar por aquela outra área primeiro, porque eu aqui estou acomodado, está tudo tranquilo. Então, a gente precisa mudar um pouco a cabeça das pessoas, mostrar a vantagem de mudar, o que a gente ganha atrás. Essa pesquisa é extremamente ilustrativa porque mostra que o brasileiro, nesse assunto também, ele é favorável a uma série de coisas, mas não começando por ele. E, mais uma vez, a gente precisa se dar conta, né, professor Amadeu, que ele já está utilizando o software livre em muita coisa. Quantos sites por aí que ele considera, sei lá, proprietários ou completamente diferentes e que utilizam uma plataforma livre? Olha, eu vou dar dois exemplos aqui. Um é o Twitter, que tá todo mundo falando. Eu sou usuário do Twitter. Nós também, o Link Brasil está lá. O Link Brasil está lá. Então, você veja, se eu usar aqui um sistema de busca que informa qual sistema operacional um site está usando, que é o Netcraft, o que acontece? Eu ponho aqui, ó, twitter.com, aí vai me dar o resultado. Os servidores do Twitter usam o quê? Linux, ó. Só vira um pouquinho mais para o lado aí, desse jeitinho. Linux. Okay. Quer dizer, o senhor digita uma URL, um site específico, isso. E ele diz que tipo de plataforma está usando. Isso, é Linux. Aí você vai começar a ver, se você pegar aqui, agora eu fui para o Alexa, é um dos serviços de busca, tá? De pesquisa na rede, que diz quais são os top sites, os sites mais acessados no planeta. Você vê de 1 a 10, está aqui Google, Yahoo, YouTube, Facebook, Windows Live, Microsoft, Wikipedia, Blogger. Se você for ver, a maioria desses sites, olha assim, ó, usam software livre. Quer dizer, o Windows não usa, mas os outros usam. O Wikipedia é totalmente software livre, o Blogger tem o Apache, o Baidu tem o Apache, o YouTube é Linux e Apache. Ou seja, quem entende de tecnologia, de TI, precisa de processamento de dados num padrão específico, está utilizando. O usuário pessoal é que ainda não usa em massa. Muito usuário que é blogueiro, por exemplo, sabe que o melhor que ele tem a fazer é baixar o WordPress, que é um software livre, sim, instalar na sua máquina e fazer o blog. O Ministério da Cultura, o Dave sabe, em vez de gastar milhões para fazer um mega site, usou o WordPress para fazer o seu site. E o WordPress, como ele é aberto, o menino da Finlândia que desenvolve uma nova aplicação, ele abre o código dessa aplicação que pode ser usada por a gente aqui também no Brasil. Então, essa é a questão do software livre. E aí eu queria só dar um exemplo na área de educação. Pois não. O Brasil está começando a informatizar suas escolas. Metade da nossa população não usa ainda, infelizmente, computador. Agora eu queria perguntar para o Dave, no governo federal, nos ministérios, na esplanada dos ministérios, tem gente dando tiro no pé dentro dessa sua ideia? Ou seja, tem gente que não usa software livre ou o senhor vai lá e puxa a gravata de quem não faz isso?
Eu diria que a gente ainda tem um nível de adesão do software livre bastante grande, mas que não é total. Em que sentido? Que a gente tem muitos órgãos adotando, praticamente todos os órgãos adotam em maior ou menor grau, mas a discussão principal é qual a prioridade que tu vai dar nesse processo de migração, entendendo que uma mudança de tecnologia ela é um processo, ela não pode ser encarado como um chaveamento, e sim como um processo constante. Então, nós temos ministérios muito avançados. Aí eu vou citar, por exemplo, falou educação, o Ministério da Educação é um ministério bastante avançado no processo de migração. Agora, tem outros ministérios que estão começando, que quais que não migraram só nos servidores. Todos migraram alguma coisa. Não tem hoje um ministério que não tenha nada migrado, que seja 100% software proprietário. O que tem são ministérios que adotaram menos, né? Então, por exemplo, tem ministérios que estão começando agora a dar passos em relação à estação de trabalho. Então, a gente cuida, e aí eu me incluo como parte desse atraso, né? Mas os ministérios que o SERPRA administra, por exemplo, que é o caso Planejamento, o Ministério da Fazenda, a gente está, nesse momento, atacando a questão da estação de trabalho, porque até então a questão estava mais focada nos servidores e nos sistemas. Compreendo. Para concluir, qual é o software, qual é o sistema operacional que faz o computador do senhor? Eu em casa, eu já uso Linux desde 2000, desde 2001, foi mais ou menos quando eu removi o Windows, deixou de ser uma opção para mim em casa, eu já usei muitas diferentes distribuições de Linux. Atualmente eu estou usando em casa o Fedora, que é a distribuição que eu mais gosto, é o que eu tenho utilizado em casa. Apesar de que, no meu laptop, que é do SERPRA, é da empresa, uso uma customização do Ubuntu feita pelo SERPRA. Tá bom. Obrigado, coordenador, mais uma vez pela entrevista direto de Brasília. Agradeço. Sérgio, e aí? No seu computador está rodando? Olha só, nesse computador aqui eu estou usando o Ubuntu 10, a versão 10 dele, mas eu tenho um outro computador que eu uso Debian. Que é outra distribuição Linux? É outra distribuição Linux. Mas eu, como David, já usei várias distribuições. Já usei Conectiva, que se juntou com a Mandrake, já usei Mandrake, já usei Red Hat quando não tinha ainda a divisão. E eu hoje acho o seguinte, Ubuntu é uma distribuição muito fácil para qualquer usuário. Então, como eu gosto muito de divulgar, eu mostro o Ubuntu, as pessoas falam, pô, não sei porque eu não estou usando.